Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula, certo? De matemática. Só lembrando vocês, tá? Veja lá no portal do aluno, no site do colégio, www.domboscoonlinesc.com, tá? As atividades que estão colocadas na tarefa de casa para vocês, tá bom? Lembrando, essas tarefas que eu coloquei, certo? Eu vou postar um arquivo na próxima semana, tá certo? Com um gabarito para correção, tá certo? Porque nós não vamos gravar videoaulas de correção, tá? Mas eu vou postar então um passo a passo, como que é feito, certo? Conforme a videoaula anterior, como eu expliquei, eu vou estar trabalhando e fazendo esses exercícios com vocês. Tá bom? E lá vocês podem acompanhar. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá certo? E a gente pode estar esclarecendo algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada a gente trabalhou com a adição de números inteiros. Relembrando, adição é juntar, certo? Juntar números inteiros. O que são números inteiros? Números positivos e números negativos, tá certo? Então eu posso juntar, certo? O que eu tenho com o que eu tenho, o que eu devo com o que eu devo. Lembrando que o que eu tenho são números positivos e o que eu devo são números negativos. Foi assim que nós aprendemos na aula passada, tá certo? Então nós podemos trabalhar a junção, tá? Juntar parcelas de várias formas, tá certo? Também vimos isso, tá? Podemos juntar o que eu tenho com o que eu tenho, o que eu devo com o que eu devo e depois juntar os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Então, nós podemos pensar que uma adição de números inteiros, tá certo? É relacionada à ideia de juntar, de colocar todos os valores, as quantidades juntas, pensando sempre, tenho é positivo, devo é negativo. Ou então, o que eu ganho é positivo, o que eu perco é negativo. Tá certo? Então, aqui, hoje, nós vamos trabalhar com a subtração de números inteiros. A subtração, ela é bem semelhante à questão da adição, mas vamos observar uma coisa. Quando nós falamos em subtração, nós temos o sinal da subtração, que é o travessãozinho, certo? É a continha de menos que nós falamos. Agora, quando nós trabalhamos com números inteiros, esse sinal de menos, certo? Por exemplo, menos 5. Nós aprendemos que esse sinal de menos ele é chamado de oposto ou simétrico, certo? Então nós falamos, o oposto de menos 5 é o quê? O mais 5. O que é o oposto? É aquele que está à mesma distância na reta numérica. Então, por exemplo, se eu tenho a reta numérica com o ponto de partida em 0 e eu tenho aqui o representado menos 5, o oposto a menos 5 é aquele que tem a mesma distância até o ponto de origem. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, o mais 5. Então, aquele que tem a mesma distância vai ser o mais 5, que é aquele número que possui sinal contrário. Então, o oposto é quando nós falamos em sinal contrário. Então, olha, o oposto de menos 5 é mais 5. Esse sinal de menos, ele passa a ser mais. Tá certo? Na aula passada sobre adição, então eu falei para vocês que a gente tem que observar quando o sinal é do número tá deixando o número positivo e quando o sinal, certo? Ele está trabalhando com a ideia de operação. Nesse caso aqui da adição, nós temos o mais 5, ele está juntando ao menos 3, porque esse símbolo aqui é uma operação. Como que eu sei? Porque ele está entre os parênteses. Então eu vou falar, tenho 5 e devo 3. Se eu tenho 5 e devo 3, vou pagar esses 3 e vou ficar com 2. Então quer dizer que esse 2 ele é positivo porque eu tinha mais do que eu devo. Tá certo? Isso que nós vimos na aula passada. Agora nós vamos continuar com a subtração de números inteiros. O que é essa subtração de números inteiros? É trabalhar com o oposto, certo? Trabalhar com o oposto. Então, por exemplo, se eu tenho menos 5 menos 3, olha lá, certo? É uma operação? É uma operação. De números inteiros? É, porque números inteiros são positivos e negativos.
Só que a operação de subtração, ela tem que ser feita a leitura como oposto, certo? Então nós falamos assim, ó, menos 5, certo? Agora, o oposto de menos 3 vai ser quanto? Mais 3. Olha o que aconteceu. Eu tenho menos 5 e o mais 3. Professor, desapareceu os parênteses. Desapareceu. Certo? Por que desapareceu? Porque a operação ela foi trabalhada, certo? Dentro desse parêntese. Então, quer dizer, o oposto de menos é mais. Aí ficou duas parcelas, dando de entender assim. Devo 5 e tenho 3. Se eu devo 5 e tenho 3, vou pagar esses 3 que eu tenho e eu vou ficar devendo 2. Tá certo? Vou ficar devendo 2, porque eu devia mais do que eu tinha. Tá? Então, menos 5 mais 3 dá menos 2. Certo? Isso é fazer uma subtração de números inteiros. Agora, o que vocês estão observando? Toda subtração vira uma adição. Por quê? A ideia é juntar. Tá certo? Toda subtração de números naturais, de números inteiros, certo? Ele vai virar uma adição. Por que é uma adição? Porque eu estou juntando, professor. Estou pegando menos 5 e juntando com mais 3, que vai resultar em menos 2. Tá certo? Então, a adição de números inteiros, ela vai estar presente também na subtração. Tá certo? Porque a ideia final é juntar. E a ideia final é adicionar, então, os números inteiros que aparecem nos nossos exercícios. Tá certo? Então, subtração de números inteiros é fácil. A gente vai seguir o princípio da adição que foi ensinado na aula passada, só que com um detalhe. Primeiro eu vou eliminar o parêntese. E como que eu elimino o parêntese? Fazendo o oposto. Então, olha lá. O oposto de menos 3 é mais 3, eu acabei eliminando. Mas por que esse menos 5 saiu fora do parêntese? Porque eu não tenho nada aqui, ó. Certo? Eu não tenho nenhum sinal aqui, eu não tenho a necessidade de manter dentro do parêntese. Eu só coloco dentro do parêntese quando eu tenho que separar operação do símbolo que representa o número inteiro, certo? Foi uma questão que a gente viu na aula passada e eu mencionei várias vezes isso aqui para vocês, tá certo? O parêntese é para separar. Então, quando o primeiro número, tá certo? Por exemplo, mais 5 menos, mais 5 menos mais 7, por exemplo. Aqui eu tenho operação de subtração e sinal positivo para o número inteiro positivo. Então eu preciso colocar o parêntese, mas nesse aqui não. Da mesma forma, se eu não quiser pôr um sinal de mais, o 5 sem sinal nenhum, ele também é positivo. Nós já vimos isso em aulas anteriores, certo? Se eu não coloco o sinal de mais, o 5 também fica positivo. Então eu tenho o oposto de mais 7 é menos 7. Ou seja, tenho 5, por que eu tenho? Porque ele é positivo, não tem sinal, certo? E devo 7 porque o sinal de menos precede a quantidade. Então eu devo 7 e tenho 5. Se eu devo 7 e tenho 5, vou pagar esse 5 e vou ficar devendo 2 de novo, olha lá, certo? Então, o meu resultado final é menos 2. Tudo bem? Então, eu apliquei o que aqui? O oposto, certo? O oposto de mais 7 é menos 7, tá certo? Essa é a ideia da subtração, tá bom? Vamos fazer um exercício, certo? A subtração está na página 55, 56 e 57 de vocês. Tá certo? E nós vamos fazer um exercício, tá? Da página 57, certo? Abram a apostila de vocês lá, para que vocês possam acompanhar toda essa explicação, o passo a passo que está aí para vocês, tá? Eu já expliquei aqui no quadro, a gente não vai fazer, a gente já pode ir direto para as atividades, tá bom? Então, lá no exercício número 1, tá certo? Da página 57, vou escrever aqui, ó. Página 57 da apostila. Página 57 da apostila, exercício número 1. Na época do ano, há 2 contrastes. Um dia de verão no Rio de Janeiro, com temperaturas aproximadas de 40 graus,
e um dia de inverno em Berlim, na Alemanha, com temperatura aproximada de -2 graus no mesmo dia. Então, por ser, né, países diferentes e localidades, então tem a variação de temperatura aí, certo? Só que no Rio de Janeiro, está sendo apresentada uma temperatura de 40 graus. Essa temperatura não tem sinal nenhum, ela é positiva. Então, é muito calor, tá certo? É muito calor. Já em Berlim, certo? Nós temos -2 graus, tá certo? Olha, apareceu o sinal. Então, quer dizer que é uma temperatura negativa, é frio. Tá certo? Então, aqui em Berlim, eu tenho -2 graus. Aí ele faz a pergunta para nós o seguinte, ó. Imagine que uma pessoa tenha viajado de Berlim para o Rio de Janeiro nessa época do ano. Qual foi a variação de temperatura que ela sofreu? O que é a variação de temperatura? É o maior menos o menor, certo? A variação de temperatura é sempre a temperatura maior menos a temperatura menor. E como que nós fazemos essa conta? A temperatura maior é o 40 graus e o 40 graus ele é positivo, tá certo? Agora, menos a menor, menos o -2. Apareceu operação e o sinal de número inteiro. Então, quer dizer que eu vou colocar o parêntese. E se apareceu a operação de subtração, é chamado então de oposto. Então, quer dizer que o oposto de -2 é o quê? +2, e eu vou repetir o 40. A subtração resultou no quê? Numa adição. Vamos juntar as parcelas. 40 mais 2 quer dizer que eu tenho 42 graus Celsius de diferença de temperatura, certo? Para uma pessoa que vem, né, de Berlim para o Rio de Janeiro, ela sofre uma transformação, ou seja, ela sofre um aumento de temperatura de 42 graus. Tá certo? É como se eu estivesse numa reta numérica e eu saísse do -2 e fosse chegar até o 40 aqui, ó. Tá certo? A distância que eu tenho do -2 passando pelo ponto de origem, certo? E chegando no 40 é de 42, tá certo? Então significa que trabalhar com subtração é trabalhar com o oposto, tá bom? E a gente vai trabalhar na representação da distância também pela reta numérica, certo? O exercício número 2 da página 57, tá? O exercício número 2, então ele é aquele exercício mecânico, né, que a gente faz de repetição, tá? Para memorização. Resolva mentalmente as seguintes subtrações. Então ele fala de -27 menos +8. Então ele fala mentalmente por quê? Porque toda subtração resulta numa adição. Então eu vou pensar assim, ó, menos +8, ou seja, o oposto de +8 é -8. E eu vou juntar com +27. Tenho 27 e devo 8, certo? Se eu tenho 27 e devo 8, eu vou permanecer com 19. Eu tenho 19 ainda, tá certo? Como? Tenho 27 e devo 8, tá certo? Que vai dar mais 19. E assim vocês vão fazer os exercícios próximos aí, tá bom? Então a questão da subtração, tá? É bem fácil, bem prático, tá? Na apostila de vocês, na página 59, ele traz o termo adição algébrica. O que é adição algébrica? É quando eu tenho mais de duas parcelas, tá certo? Eu posso ter assim, ó, escrevi, adição algébrica. Eu posso ter mais 5, mais -3, menos 7, certo? São 3 parcelas, então quer dizer que eu vou resolver da esquerda para a direita, pode ser? Tudo bem? Eu tenho duas operações, uma adição e uma subtração, tá? Uma adição e uma subtração. A adição, a ideia é juntar. Olha, tenho 5 e devo 3, certo? Tenho 5 e devo 3, vou pagar 3 e vou ficar com 2, então resultou para mim mais 2. Esse mais 2, que é resultado disso aqui, ó, vai ser subtraído menos 7. Agora, subtrair é trabalhar com o oposto. Então fica mais 2, o oposto de menos 7 é o quê?
mais 7, tá? Significa, olha, eu coloquei o parênteses e vou apagar, porque não tem necessidade. Ficou duas parcelas. 2 positivo com 7 positivo vai dar o quê? 9 positivo. A ideia é somar isso aqui, tá certo? A ideia é juntar. Então, toda subtração, ela acaba tendo a ideia, certo, de adição. Tá bom? Então, na apostila de vocês, na página 59, tem essa adição algébrica, que é a ideia de representação de mais de duas parcelas, e essas duas parcelas vai ser resolvido da esquerda para a direita, tá certo? Trabalhando as operações que são colocadas. Tudo bem? Pessoal, vou colocar as atividades no grupo, certo? Vou colocar as atividades lá na tarefa de casa, quero que vocês acessem, tá certo? E que vocês façam. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.